E eu queria deixar uma última mensagem que eu acho extremamente importante para esses pacientes. E eu vou falar que a maior parte de nós, médicos, erra com esses pacientes, que é o estigma da obesidade, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse é um artigo de 2010. Esse artigo já mostrava naquela época que um aumento da discriminação pelos obesos nos Estados Unidos, um aumento de 66%, sendo que em 2010 a discriminação pelos obesos já era igual à discriminação racial nos Estados Unidos, tá? Então, os obesos em 2010 já a discriminação por eles já era igual à discriminação racial, que vocês sabem que nos Estados Unidos a discriminação racial é extremamente alta, em especial aos negros e aos imigrantes. Agora, o que acontece? A sociedade olha para o paciente obeso não como inocente, mas como culpado. E a culpa dele é o quê? Olha, a culpa dele ele é preguiçoso, ele come demais, ou seja, a culpa dele ser obeso é dele, é pessoal. E essa é a pior coisa que você pode fazer por um paciente obeso. E muitos de nós, médicos, tratamos o paciente obeso dessa forma. E isso é o que gera o estigma da obesidade. Tá? Esse paciente, tem trabalhos que mostram que esse tipo de comportamento gera uma resposta do paciente em relação à obesidade muito menor do que a que eu vou propor para vocês a partir de agora. Então, é muito comum a gente falar assim, ó, só você é culpado por isso, você precisa mudar isso, né? Esse não é o tipo de abordagem que vai melhorar esse paciente. E as mídias fazem muito isso. As mídias colocam a obesidade como uma responsabilidade pessoal, né? As pessoas são responsáveis por ser obesas, né? O que aumenta ainda mais o estigma da obesidade. Então, o que as pessoas não falam é que muitas pessoas são obesas por questões sociais. Se vocês forem aos supermercados, a primeira gôndola que você vai encontrar são a dos produtos industrializados e dos carboidratos. As quantidades de açúcares de qualquer produto elas só aumentam, porque é igual a um vício, né? Ou seja, o problema não é só do obeso. As indústrias não ajudam, os supermercados não ajudam. Se vocês olharem, as frutas estão sempre no final do supermercado, elas não estão na frente do supermercado. Ou seja, existe um complô também, né? E óbvio que existem fatores genéticos, existem uma série de coisas que colaboram com esse paciente para ele ser obeso. Então, a melhor maneira, a mensagem para esse paciente é que ele sofre de uma doença crônica, que tem uma etiologia complexa, que tem fatores biológicos, tem fatores genéticos e que vai durar ao longo da vida toda. Ele vai ter uma briga com tudo isso durante a vida toda dele. E não culpar ele por tudo isso, porque isso não vai gerar uma mudança positiva nele. Então, a gente precisa tirar esse estigma da obesidade desse paciente. Esse é o pior problema que a gente encontra hoje no consultório e a gente acha que a gente está ajudando, e às vezes a gente está piorando esse estigma da obesidade que ele já tem, que a sociedade e as mídias acabam causando. E é só olhar o Instagram, o que tem de coisa de obesidade é um negócio impressionante. Como a gente se depara com isso no nosso dia a dia, tá? Eu quero agradecer, se tiver alguma pergunta aí, Kikuchi, algum debate, estou à Tem disposição. três grupos aqui de perguntas que eu vou juntar. O Marden perguntando a parte de anticoagulação mesmo, profilaxia pré, se começa antes, tá? Não. Cara, antes não. Porque tem alguns cirurgiões plásticos, né, que costumam fazer isso, ou cirurgiões bariátricos, melhor dizendo. E também a Aline pergunta um comentário em relação a uso de DOAC, se é a mesma dose no paciente acima de 100 quilos.
porque a gente sabe que a anticoagulação é uma anticoagulação padrão, se é realmente a Não, mesma. não temos nenhuma, é a mesma dose, não tem nenhuma mudança recomendada para esse paciente. Ok. E a Gabriela perguntando também se é possível usar o Marevan no pós desse paciente. É possível, tem que controlar o TAP. Isso, controlar. NR alvo 2 e 3. Professor Fausto, se o senhor quiser, pode entrar e participar a qualquer momento, tá? Só ligar as câmeras aí. Um comentário e aqui da Renatinha também, que é parecido com a Renata lá de Recife e o Paulo Vasconcelos, da importância da obesidade, né? Que às vezes você falar para perder peso é um estímulo para ajudar outras coisas, né? E o Paulo teve uma experiência que um paciente que teve gastroplastia, fez gastroplastia, a úlcera simplesmente cicatrizou. Né? Então, você vê a importância da obesidade. Outro lote de perguntas é em relação ao nosso monitor também, o Reis de Santos, o Renato Costa e o Lucas Barbosa, é em relação à terapia compressiva. A dificuldade que a gente tem na terapia compressiva se é possível fazer uma compressão excêntrica e se realmente esses pacientes entram na terapia compressiva ou não. Qual que é a Esses opinião de pacientes vocês? são candidatíssimos para terapia compressiva. E você imagina, se eles são pacientes com CEAPs avançados, doença linfática associada, bomba alterada, são os pacientes que mais estão em terapia compressiva. São os pacientes que mais estão em terapia compressiva. Agora, em relação ao tipo de compressão, bandagem multicamada, não tenha dúvida, né? O padrão de terapia compressiva desse paciente. Agora, o problema maior, eu não acho que não é nem a fase aguda do tratamento deles, viu? É a adaptação de uma meia elástica. Hoje a gente tem bastante opção. Hoje a gente tem Circade, que facilita bastante o uso, mas antigamente, quando tinha só meia elástica, adaptar uma meia num paciente com IMC acima de 40 é inviável. Difícil. Não, tinha dobra, né, não tem ajuste, tem desproporção panturrilha-tornozelo, uma série de coisas que não davam certo. Então, hoje a gente tem uma quantidade de material muito grande para colocar esse paciente na fase de manutenção. Na fase aguda, não, porque se são bandagens, você adapta, você fica sem problema nenhum. Mas hoje, graças a Deus, na fase de manutenção dos pacientes, a gente tem uma série de dispositivos que facilitam bastante. E o último lote de perguntas aqui é em relação à úlcera. A Ludmila pergunta se ela teve uma experiência de ter uma biópsia com uma vasculite inespecífica e coincidentemente ou não era no paciente obeso. Se você tem alguma informação em relação a algum tipo de vasculite no obeso. E a outra pergunta também é da Aline Benício, se no caso de paciente obeso e úlcera venosa crônica, e safena normal, ou seja, uma insuficiência venosa funcional, né? Basicamente isso. O que fazer? Um paciente, ela tem úlcera. Ela tem, então, as duas coisas. Se vocês notaram, já viram alguma coisa em relação a um tipo de Sim. vasculite ou microvascularização alterada no obeso, e que fazer com essa insuficiência venosa funcional do obeso a ponto de ter úlcera. Qual seria a Bom, conduta? a primeira coisa assim, que eu queria só discutir a primeira assim, é o resultado do anátomo patológico. Às vezes a gente fica se baseando no resultado de anátomo patológico e tudo bem, eu não sei do caso. Às vezes você está lá achando que é uma vasculite, está dando corticoide, está dando sei lá o quê, e tudo isso, e às vezes está com um paciente com índice de massa corpórea de 35, de 40, e deixando de fazer uma terapia compressiva. O que eu quero dizer assim,
se existe ou não existe, eu não tenho esse dado na literatura. Se existe uma vasculite específica do obeso, entendeu? Eu não sei te dizer se existe uma vasculite específica do obeso. É óbvio que esse paciente pode ter diabetes, pode ter uma série de doenças associadas que podem gerar isso. Esse é fato. Eu não sei se é só a obesidade que esse paciente tem, né? Se ele tem outras coisas associadas. Geralmente ele vem o pacote completo, né? Todo mundo sabe que o paciente obeso vem junto um monte de coisa. Ele é hipertenso, ele pode ter úlcera microangiopática, ele tem diabetes, ele pode ter... Então, não sei se é só isso. Então, é muito difícil, geralmente, eu pedir uma biópsia. Mas, às vezes, eu não vou ficar me atendo à biópsia para fazer o tratamento dele. Se a úlcera... Se esse paciente tem um edema importante na perna, tem pulso presente, não tem uma outra causa, eu vou fazer o tratamento de terapia compressiva nesse paciente. Agora, se é uma úlcera extremamente dolorosa, com características diferentes, aí tudo bem, vamos pensar em outras causas. Então, eu não vou me basear só no anatopatológico, porque só um dado de anatopatológico não me serve para tomar a conduta aí, fica difícil. Agora, em relação ao paciente com úlcera e safena normal, não tem dúvida, terapia compressiva. Só para acrescentar uma coisa em relação à biópsia, que é o seguinte: se o indivíduo tiver, por exemplo, uma hipertensão, for uma úlcera isquêmica por hipertensão arterial, ele pode ter uma varizinha, uma variza, alguma coisa desse tipo, e o pessoal achar que é uma úlcera venosa e, na realidade, é uma úlcera arterial. Então, ele pode dar esse padrão de vasculite aí. Mas eu acho que aí, se for uma vasculite sistêmica, ele teria que ter alterações em provas reumáticas, né? Isso também devia estar associado, ele devia ter outra queixa além da obesidade associada. Mas acho que o mais comum, se fosse uma biópsia de uma úlcera que não sara bem, ou que dói muito, ou que incomoda muito, a hipertensão arterial, que vem muito associada ao obeso, ele pode ser responsável por essa biópsia. Apesar que eu não costumo fazer biópsia, a não ser que eu tenha suspeita que aquela seja uma úlcera maligna, mas de rotina não costumo fazer de biópsia de úlcera, né? E a última pergunta agora, então, para a gente encerrar, estamos chegando às 9h30, que é o nosso tempo limite previsto. Professor Fausto, Dominique, também foi nossa aluna agora recente, lá do Nordeste, ela pergunta do uso de linfocinéticos. Esse paciente, se o senhor nota alguma coisa diferente, ou se prescreve o paciente CAP avançado e obeso? O problema do linfocinético é assim, existem os que adoram o linfocinético e os que odeiam o linfocinético, então é um problema. Eles, na realidade, a única coisa que se tem comprovado na literatura é que ele age em termos de conter o edema da extremidade. Mas ele tem sempre um efeito anti-inflamatório associado, então provavelmente ele deve aliviar um pouquinho a dor, dar um pouco mais de conforto, mas provavelmente não vai sumir a variz do indivíduo, né? Então seria só uma medicação associada, e se o paciente se sentir bem com ela, você pode manter. Agora, se não fizer diferença nenhuma, você tem que controlar, não pode deixar o doente tomando um linfocinético que não resultou em efeito nenhum para ele. Para qual sintoma que curte? Não citou o sintoma. Falou se usa mesmo por... Provavelmente tem edema, né? Eu vou fazer só uma coisa que eu quero deixar claro, assim. Eu não sou nada, não tenho nada contra linfocinético, flebotônico. Eu só acho que, assim, se a gente olhar para esse paciente, o custo do linfocinético, do flebotônico, por mês, ele poderia fazer uma terapia compressiva muito eficiente. Então, assim, eu acho que é um custo muito alto e eles são caros. Acho que tem outras prioridades, né? Não pode servir como uma bengala. Eu acho que é fazer um balanceamento, né? Eu não sei qual é o recurso para os nossos doentes de escola, lá, que é serviço público, você praticamente não receita tudo isso daí, porque não dá. Então, o máximo que a gente faz é conseguir uma amostra grátis por um mês para ajudar o paciente, mas o resultado não é 100%. A gente não pode dizer que é 100%. Não vai dizer que é a melhor coisa. Elias, alguma consideração final para a gente encerrar?
Cara, assim, eu acho que, primeiro, olhar para esse paciente, a gente não falou das comorbidades deles, eles têm muitas comorbidades, a gente tem que olhar ele como um todo, né? Esse paciente é um paciente bem mais complexo do que a gente imagina, né? A terapia compressiva é importantíssima nesse paciente. Eu acho que o tratamento cirúrgico, a minha opção principal é a ablação térmica e com todo cuidado, todo carinho. Geralmente eu uso energias maiores nesse paciente. Gosto muito da opção de usar a ablação térmica, inclusive para o tratamento das varicosidades. São pacientes que vai bem para isso, são varizes mais profundas, é uma opção para ele. Ou então fazer tratamento estagiado, trata só o tronco e não trata as varizes. As varizes às vezes desaparecem no meio daquela tecido adiposo, isso não vai fazer diferença. É uma opção para esse tipo de paciente também, é tratamento estagiado. Trata o tronco, deixa as varicosidades de lado. Mas lembrar que esse paciente precisa de energias maiores, que ele tem um risco maior de recanalizar. Eu sempre tento deixar um coto menor possível nesse paciente, tá? Eu tento deixar o coto, e hoje a gente sabe, os trabalhos têm mostrado, ainda mais os trabalhos mais recentes, deixar um coto o menor possível. Geralmente eu deixo um coto de 1 centímetro para esse paciente, tá? Eu uso laser, quem usa radiofrequência vai ter que acabar deixando um coto mais longo, geralmente a recomendação é um coto de 2 centímetros, tá? E que mais? E terapia compressiva associada, que pode ser que esse paciente não melhore totalmente dos sintomas, porque ele tenha um aumento da pressão abdominal, tá? Perfeito. Bom, pessoal, eu agradeço aí. Ainda temos 170 pessoas online, mesmo depois de ter acabado a apresentação. Então, agradeço que todos estavam aqui. Convido de novo, inclusive o Alexandre, ele estava aqui online, escutando. Ele vai estar com a gente na terça-feira falando de lipedema, que é um tema que ele estudou bastante. Tem capítulo de livro. E isso na próxima terça-feira. As inscrições já estão abertas para esse webinar. E na quinta-feira, o Dr. Shaw, aqui da USP, livre docente em telemedicina desde 2003, e da Câmara Técnica de Informática do Conselho Federal de Medicina, vai estar com a gente aí na quinta. Então também um tema bastante interessante, que a gente vai ter toda a consultoria ao vivo técnica, análise jurídica da parte de telemedicina com o pessoal da Anadem de Brasília.